Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Eu sou Cláudia Pacheco, psicanalista e fundadora da Associação Stop. E aqui ao meu lado nós temos o Dr. Norberto Kepp, também psicanalista, presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, ou conhecida como Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Então, a nossa finalidade neste programa é a de levarmos ao maior número possível de pessoas as explicações científicas das causas psicossociais da destruição do mundo. Não só da nossa natureza, mas também da humanidade, dos seres humanos, da qualidade de vida, as doenças, os vícios, a decadência econômica, a decadência cultural, artística, enfim, como toda a sociedade ela é formulada por seres humanos e tudo o que nós fazemos tem origem no que nós pensamos, nos nossos valores, na nossa cultura, no nosso interior. Então nós temos que tratar em primeiro lugar do nosso interior, para que nós possamos corrigir todos esses problemas que assolam a sociedade, inclusive a humanidade nas suas doenças mais íntimas e nas suas doenças mesmo orgânicas. Então, Dr. Kepp, o senhor descobriu a teomania como causa principal das doenças dos seres humanos. Eu gostaria de colocar uma frase, um cartazinho que explica que a teomania, essa arrogância, esse desejo que o ser humano tem de ter poder sobre os outros, poder doentio sobre o povo, principalmente, né, Dr. Kepp, como o senhor se refere, os poderes do primeiro mundo, os grandes poderes, porque esses poderzinhos aqui dos países em desenvolvimento, né, eles são mais sujeitos a essas ordens que vêm do primeiro mundo. Mas esses poderes corruptos, os patológicos do primeiro mundo, eles exercem então a corrupção no poder e mesmo dá origem a isso que se chama dos cientistas loucos. Então, vamos ver um pouquinho por que a gente fala que os cientistas são doentes, né? Principalmente os cientistas de agora. Vejam aí uma das declarações que a Reuters de Nova York lançou. Dizem os Estados Unidos que a emissão global de gás carbônico crescerá 75% até 2030. Bom, isso são previsões otimistas, porque a gente sabe que a situação de poluição e o efeito estufa já está muito mais problemático do que nunca. E essa problemática que se transfere para a atmosfera, ela vem de problemas internos, e é isso que Dr. Kepp coloca nos seus livros e nós tentamos explicar para vocês todas as semanas. Dr. Kepp? Você falando, né, nessa questão da soberba, né, e isso explica melhor a patologia do ser humano, porque até nosso trabalho era visto mais a questão, por exemplo, sexual, né, afetiva, como Freud deu ênfase. E mesmo que antes tivesse um famoso psiquiatra alemão, Kraepelin, Emil Kraepelin, e ele já falava, né, nessa questão da megalomania, que as pessoas muito megalômanas, elas acabam sendo até internadas lá nos sanatórios que ele cuidava lá na Alemanha. E, portanto, ele já deu uma ideia diferente, né, da psicanálise. E foi mais ou menos nessa época do Freud, e que nós, assim, por causa da experiência no Hospital das Clínicas, até mesmo com os clientes psiquiátricos, então nós começamos a seguir essa linha e chegamos a uma conclusão muito diferente da sensorialista, né? Ou sensorial, né? Sensorialista é mais um neologismo. Então, nós chegamos à conclusão, até meio metafísica, filosófica, que o mal, a doença mental principalmente,
seria a privação do bem, privação ao bem. Então veja esse cartaz que eu vou colocar aí. O mal é o ataque ao bem. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o ser humano começa a praticar o mal quando ele começa a atacar o bem. Então não pode pensar que o indivíduo parado, o indivíduo amorfo, apático, estaria assim neutro, que ele estaria, vamos dizer, sem prejudicar ou sem fazer o bem, nesse caso, né? Então, o que acontece? O indivíduo está fazendo o bem, e se ele não está, ele está praticando o mal. Ou está de um lado, ou está de outro lado. Então, o que seria, na nossa ideia, a prática do mal? Veja esse cartaz aí. O ser humano acredita que é vantagem viver na inversão. Primeiro, né? Fazer os outros trabalharem para si próprio. Então, o próprio Freud, né, que colocou tanta ênfase nessa questão sexual, ele também colocou ênfase na questão da inveja. E essa questão da inveja que fez uma escola kleiniana na Inglaterra, que se difundiu muito no Brasil, na América Latina e um pouco também nos Estados Unidos. E o que é a inveja, né? Inveja quer dizer uma atitude que o indivíduo coloca ao contrário tudo o que acontece. Por exemplo, o jovem, né? Principalmente o adolescente, começa a ver nos pais seus inimigos. E mais tarde, se ele entra mesmo numa doença grave, né, esquizofrenia, depressão, então ele pode até atacar os pais. Quer dizer, a inversão leva o indivíduo a uma atitude de oposição ao bem. A inveja é uma oposição ao bem. Então a Cláudia leu aí que fazer os outros trabalharem para si próprio é um grande mal. Quer dizer, o indivíduo que não tem amor pelo trabalho, o indivíduo que quer ser servido. Eu soube que, por exemplo, na Inglaterra, né, os nobres são incapazes ou não fazem isso por tradição, né? Eles não são capazes de pegar um copo para encher de água para beber. São os outros que têm que fazer isso com eles. Então, o indivíduo que não tem amor pela ação é o indivíduo, então, que, vamos dizer, ele é contra si próprio, porque no estudo da física, tudo é energia. Então, quando fala matéria e energia, confundindo, né? Quer dizer, fazendo uma ideia de que a matéria é que produz a energia, é errada. Essa ideia é errada, porque tudo é energia. Portanto, a matéria são átomos, né? Átomos assim em grande velocidade que aparecem assim em forma de matéria. De maneira que o centro da saúde, o centro do bem-estar é o indivíduo que se põe em ação, quer dizer, o indivíduo que trabalha. Então, eu quero dizer com isso que a pessoa que faz os outros trabalharem para si própria, né? Que para si própria, então são pessoas assim que se tornam doentes. É por esse motivo que os que se aposentam perdem a saúde, ou então as pessoas paradas não têm saúde. E pelo contrário, quanto mais ativo é o indivíduo, mais capaz, mais inteligência, assim, saúde ele tem. Veja em segundo lugar o que fala o cartaz. Obrigar os outros a cuidar de suas doenças. É um fato muito assim estranho que a gente fala geralmente, que o indivíduo ele não é vítima de doenças. Ele geralmente fabrica as suas doenças. Vejam que as pessoas hipocôndricas, né, que só pensam em doença, em remédio, em médicos, e tratamentos de hospitais, e fórmulas de remédio, tudo isso, são pessoas que dão muito trabalho, pessoas que se tornam até inconvenientes para os outros, pessoas que ficam acamadas, pessoas que querem que os outros cuidem
delas, né? Então são pessoas que têm mais uma atitude agressiva contra a sociedade e, evidentemente, são daninhas, né? Veja em terceiro lugar o que eu escrevi. Permanecer o tempo todo se queixando de tudo. Os senhores notem como não é muito agradável, né? Uma pessoa queixosa. Com a pessoa queixosa, ela coloca toda a culpa de todos os problemas nos outros e se tornam muito desagradáveis. Veja em quarto lugar. A mulher conquistar todo mundo com o corpo. Então, elas pensam em geral, né, por causa da promoção, principalmente por causa da orientação errada, né, da filosofia de vida errada que vigora na sociedade, que basta ela ser mulher assim bonita, pronto, já tem todas as glórias do mundo. Agora, isso invalida a mulher para a ação, para o trabalho, né, para a realização. Veja em quinto lugar. O homem dominar o mundo com o dinheiro. E o homem quer geralmente ganhar sem trabalhar, quer dizer, pessoas que se tornam muito doentes. Se a pessoa tem uma grande avareza, uma grande ambição, mas não se empenha para ter assim o ganho de acordo com o trabalho dele, se torna também muito doente. Veja em sexto lugar. O ser humano pensa que a ética é estorvo na vida. Ideia geral da humanidade. Só a desonestidade traz vantagem. Dr. Kepp, aqui o senhor fala, né, a questão do dinheiro. Todo mundo tem a ideia de que o dinheiro compra tudo e todo mundo tem o seu preço. Mas eu acho que essa é uma questão invertida também, porque a gente nota que as pessoas que são muito materialistas, os milionários, geralmente eles não conseguem comprar felicidade e muito menos, geralmente não, nunca, né? E muito menos o afeto das pessoas. Mas esses dados que eu trouxe agora são elementos que mostram por que o ser humano fica doente. E ele que tem essa atitude, ele não somente se prejudica arranjando doenças físicas, mentais para eles, mas também eles criam problemas para a sociedade, destruindo, né? Consumindo só e não produzindo, porque o planeta nosso está morrendo, né? O nosso programa é Stop a Destruição do Mundo. O nosso planeta está morrendo porque a humanidade só quer tirar do planeta, ter vantagens. E com isso está extinguindo as reservas naturais, está extinguindo os meios de sobrevivência do planeta. Já voltamos. Seguindo a linha de pensamento do Dr. Kepp no segmento anterior, ele estava falando sobre a inversão que o ser humano tem em todas as áreas. Inclusive a inversão, que é uma coisa muito séria na humanidade, de colocar a doença como advinda de fatores orgânicos e o organismo atrapalhando a vida psíquica. Por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, então fico irritada. E não, eu tenho a dor de cabeça porque estou irritada e não quero trabalhar com isso. Ou, por exemplo, eu me sinto fraca e sem ânimo para a vida porque tenho uma determinada doença, um mal-estar, uma dor de estômago. E não que eu estou com mal-estar, minha energia física está rebaixada e minha imunologia estão rebaixadas, porque eu perdi ou nego o ânimo para a vida, para a realização. Então nós vemos tudo invertido, tudo de ponta cabeça. Eu escrevi um livro, A Cura pela Consciência, que explica esse fenômeno. E muitas pessoas que leem esse livro, elas me perguntam, mas afinal das contas, são só os elementos da vida psíquica que afetam o organismo? Não existe nenhuma interferência de fatores ambientais? Então, eu escrevo nesse mesmo livro que nós, se tivéssemos um equilíbrio maior na nossa vida interna, nós também tomaríamos muito mais cuidado com o que nós ingerimos, com os tóxicos que nós ingerimos, né, que a sociedade produz. E tudo isso é fruto da psicopatologia.
Por exemplo, veja aí um resultado de uma pesquisa da doutora Nancy Markle, da Fiocruz. Ela chegou à conclusão de que a esclerose múltipla, o lúpus sistêmico e o Alzheimer, entre muitas outras doenças, estão ligados ao uso de aspartame. Pois bem, aspartame vocês sabem que é um adoçante artificial que substitui o açúcar. Então, nós teríamos que perguntar, mas por que o ser humano precisa ingerir tantos adoçantes artificiais? Existe aí uma problemática ligada ao aspecto da fixação que a pessoa tem ao sensorialismo, como o Dr. Kepp falou no primeiro segmento. A pessoa que está fixada na fase oral e que tem a tendência de buscar satisfação e felicidade em fatores orais, como comida, bebida, drogas, etc. Então, o uso do aspartame, que é um material tóxico, já vem de um desequilíbrio do aspecto psíquico e psicossomático da pessoa. Portanto, a sua causa continua sendo psicológica. Então, Dr. Kepp, o senhor vê quantas pessoas ingerem, por exemplo, medicamentos para suprimir o apetite, ou então essas dietas violentas? Eu acho que a questão psicológica sempre é fundamental, né? Ou a pessoa tem saúde porque tem uma conduta, vamos dizer, mais sã, ou ela perde a saúde quando ela entra principalmente na corrupção, que vem no começo da mocidade, né? Quando o homem quer dinheiro demais, quer bem-estar demais, quer uma vida sensorial, e a mulher também. Agora, eu vou apresentar aí um dos motivos do grande debate neste século sobre os problemas, né, que nós temos, e da corrupção, e inclusive do que aconteceu nessa Copa de 2006, em que os atletas trabalhavam mais para as companhias que patrocinavam o seu trabalho e não para o país e não para o esporte, né? Inclusive a nossa seleção decaiu muito, tendo os melhores atletas do mundo, jogadores de futebol, e eles jogavam, né, para as firmas para as quais eles trabalhavam, e não para o povo, e não para conseguir o sucesso. Veja uma pessoa muito culpada disso. Adam Smith. Adam Smith é o criador do capitalismo, como os senhores sabem. Agora, ele mostrando as vantagens, por exemplo, nas questões dos juros, né? Porque se não houvesse juros, metade dos problemas da humanidade estariam resolvidos, né? Porque veja que interessante, havendo juros, então a pessoa empresta, né? Empresta do banco porque não tem dinheiro para comprar casa, comprar carro, etc. Agora, uma compra que ele gaste, vamos dizer, 100, ele tem que pagar 300, 400, 500. Então, ele fica preso, né, a uma engrenagem em que cada vez mais ele é obrigado a ganhar mais para conseguir sobreviver. Então, o que eu quero dizer? Sem juros, então, a sociedade não teria essa falta abusiva, né, de dinheiro, porque todos estariam mais ou menos ganhando aquilo que pode. Então, eles colocam juros para cada vez a pessoa ganhar mais, principalmente com os juros nas cadernetas de poupança, nos bancos, etc. E com isso, tudo encarece. E tudo encarecendo fica mais caro. Então, é um círculo assim vicioso, doentio, sem fim. E veja outra pessoa que ocasionou danos para a humanidade. Karl Marx. Karl Marx, ele também tinha a ideia de Adam Smith, né, que o que valia era o dinheiro. Por isso ele fez o livro O Capital. E não fala do trabalho. Ele passava dias na biblioteca de Londres, quando ele foi para lá, e só lendo. Esse livro, O Capital, é um livro muito bem escrito, mas um livro que mostra
mas assim a faceta da vantagem do capital. Então o Adam Smith colocava a riqueza na mão daqueles que fossem mais capazes de ganhar, né? Que tivessem a vida dedicada a isso. E o Karl Marx colocava então a riqueza na mão dos poderes, né? Então todo o povo trabalhando para esses poderes. Então criou aquela burocracia enorme na União Soviética e o regime não deu certo, já até acabou agora. Mesmo que, por exemplo, o capitalismo está de acordo com a avareza do ser humano, com a corrupção, né? Que é obrigar os outros a fazer os bens para ele. E também o marxismo não deu certo porque tinha mais ou menos essa mesma mentalidade, que é a mentalidade neurótica, né? Que agora cria enormes problemas para a humanidade. E veja outro que causou um grande mal para a humanidade. Charles Darwin. Isso no sentido de querer relativizar tudo, né? Achar que não há, por exemplo, uma força maior fazendo uma força menor. Uma ideia de que tudo vem do inferior, que é, até pela lógica, um verdadeiro absurdo. Então deu a ideia, por exemplo, do relativismo, que tudo é relativo, que um animal pode virar, vamos dizer, um animal inferior, pode virar um elefante ou, indo no outro sentido, virar um ser humano até, um macaco, uma coisa assim. E não que existe uma sintonia na humanidade, né? Uma ressonância na formação de tudo aquilo que existe. E essa ressonância que funciona para fazer um animal tem que ser outra ressonância para fazer um homem. Então são ressonâncias diferentes que estão na natureza. E é uma explicação que só pode ser, vamos dizer, certa se a pessoa admitir o fator da criação. Então, o que acontece, né, na questão da destruição do mundo? Veja aí os problemas fundamentais do ser humano que eu coloquei. Primeiro, culpa o exterior de todos os seus problemas. A sociedade, o país, o trabalho. Então, veja, aí é uma atitude, o indivíduo é exteriorizado, ele vê que o bem e o mal vêm do exterior e não dentro dele, é uma pessoa que causa muitos problemas, porque aí nós chamamos de paranoia, né? O que é a paranoia? É o fato da pessoa pensar que ela se prejudica por causa dos outros, por causa do país. Então ela ataca os outros, ela muda de país, ou então o trabalho. Esse trabalho não é bom, mas outro, vai fazer mais outro. E que ela acredita que outro daria certo. E é claro, não vai dar porque no interior dela tem problema em relação ao trabalho. Veja em segundo lugar. Coloca as enfermidades só no corpo. A cura pelos medicamentos, pelos exercícios, viagens e até mesmo repouso. Então veja, né? É claro, né, que tem que haver certos medicamentos para a humanidade não perecer. Se não houvesse antibióticos, talvez nós não estaríamos aqui, nem os senhores aí. Mas colocar só no medicamento a cura é um erro muito grande, porque o medicamento faz o organismo reagir diante da invasão bacteriológica. E é sempre o organismo que traz a saúde. Agora, é claro que exercício, viagens e repouso também é importante, mas numa posição assim muito secundária. Veja em terceiro lugar. Interesse só pelo mundo sensorial. Alimentação, dinheiro e sexo. Em quarto lugar. A conduta humana e social egocêntrica. Egoísta, narcisista e materialista. Conduta fundamental das doenças é essa que nós enumeramos. Então agora eu gostaria de pôr um cartaz para os senhores pensarem sobre ele. A enfermidade consiste na atitude de oposição à humanidade. Então a neurose é uma atitude de oposição não só ao bem, né?
Oposição à beleza, oposição à verdade. O ser humano, vamos dizer, que se opõe ao que é humano, ele então se opõe ao bem-estar da humanidade. E se opondo a isso também, ele se torna doente e nocivo para a sociedade. Então voltaremos na próxima semana para darmos continuidade ao nosso programa de conscientização. Stop a Destruição do Mundo. Até lá.